Quasimodo, o Corcunda de Notre Dame. A imagem que vem na cabeça é quase sempre a mesma, né? A de um monstro trágico. Mas e se essa monstruosidade toda não for algo que nasceu com ele? E se por trás daquela aparência a gente encontrar uma pessoa que foi moldada, sabe? Peça por peça, pelo mundo que vivia? Pois é, vamos mergulhar nessa história. Essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. Será que o Quasimodo já nasceu com uma alma ruim, digamos assim? Ou será que tudo que ele fez foi uma resposta a uma vida de isolamento e, convenhamos, de muita crueldade? Para a gente conseguir responder isso, vamos usar uma ferramenta bem específica. A análise do comportamento. Basicamente, ela permite que a gente olhe para as ações de alguém não como se fossem traços fixos de personalidade, mas sim como respostas ao que acontece ao redor. É uma forma muito poderosa de entender por que as pessoas agem como agem. E no caso do Quasimodo, nossa, revela uma história fascinante. A vida do Quasimodo era literalmente dividida em dois mundos completamente opostos. Para a gente conseguir entrar na mente dele, primeiro a gente precisa entender esses dois lugares que definiram quem ele era. Do lado de fora dos muros, o mundo era um pesadelo. Era um fluxo sem fim de coisas ruins. Zombaria, desprezo, agressão física, era punição social o tempo todo, sem trégua. Agora, lá dentro, no alto da Catedral de Notre Dame, ele encontrava segurança, ele tinha controle e, o mais importante de tudo, ele encontrava reforço. A catedral não era só um monte de pedra, era o santuário dele. E aqui a gente chega num conceito que é chave e que muita gente confunde: o reforçamento negativo. E atenção, não tem nada a ver com punição. Pelo contrário, é sobre o alívio que a gente sente ao escapar de algo ruim. Pensa assim, toda vez que o Quasimodo subia para as torres, ele estava fugindo da dor do mundo lá embaixo. Esse comportamento de se isolar, então, foi sendo reforçado de novo, transformando a catedral numa verdadeira carapaça protetora. E essa citação aqui, nossa, ela ilustra isso de uma forma brilhante. Não era só um prédio, entende? Era o único lugar que o acolheu, que o protegeu, era onde ele podia simplesmente ser ele mesmo, sem julgamento, sem dor. Era de fato o mundo inteiro dele. E dentro desse mundo particular, ele tinha uma voz, os sinos. Para uma pessoa surda e completamente isolada da sociedade, a vibração do bronze era a única palavra que chegava até ele e que provocava uma alegria alucinada. Tocar os sinos não era um trabalho qualquer. Era um ato de poder, uma forma de ter algum controle e de botar para fora toda a emoção que o mundo lá fora negava a ele. Mas o mundo do Quasimodo não era feito só de pedra e de bronze, claro. Duas pessoas foram absolutamente cruciais para moldar o comportamento dele. Seu mestre, o Claude Frollo, e a sua salvadora, a Esmeralda. Vamos ver como isso funcionava. O Frollo era um mestre na arte de controlar o comportamento. Por um lado, ele oferecia reforço positivo, comida, abrigo, a própria vida, né? E com isso ele criou uma lealdade que era praticamente inquebrável. Ele também usava o reforço negativo, quando protegia o Quasimodo da multidão. E isso ensinou uma submissão cega. E mesmo quando ele era cruel, usando o que a gente chama de controle aversivo com palavras duras, o Quasimodo respondia com uma docilidade orgulhosa, porque afinal, Frollo era o único pilar que ele tinha na vida. Então, o ponto central é este. Na linguagem da análise do comportamento, o Frollo era o que a gente chama de estímulo discriminativo. O que é isso? Pensa que ele era o sinal. A presença dele, a voz, uma ordem, tudo isso eram os gatilhos que diziam ao Quasimodo como ele deveria agir para ganhar algo bom ou para evitar algo ruim. Frollo não era só o mestre, ele era a chave de todas as ações dele. Mas aí, tudo muda. A cena do Pelourinho é o ponto de virada. Lá, o Quasimodo sofre a punição mais humilhante possível. Ele implora por água, mas só recebe mais zombaria. E nesse momento de desespero total, acontece o inesperado, um ato de compaixão. A Esmeralda dá água para ele. Esse gesto, por mais simples que pareça, funcionou como um reforçador com uma força absurda, transformando-a na hora de uma estranha em um símbolo de bondade e criando ali uma devoção completamente nova e avassaladora. O que nos traz de volta a nossa pergunta lá do começo. Com tudo isso que a gente viu, qual é o veredito sobre a natureza do Quasimodo? Ele nasceu um monstro ou foi criado para se tornar um? Essa frase do livro original nossa, é perfeita. Ela resume o ciclo vicioso em que ele estava preso. A sociedade o tratava como um selvagem por causa da aparência e ele se tornava mal como uma reação a essa selvageria que era imposta a ele.
Traduzindo isso para nossa análise, a maldade dele não era um defeito de caráter, era uma resposta funcional, uma adaptação. É o único jeito que ele aprendeu para se proteger num ambiente que só oferecia dor. A agressão, no fundo, era um mecanismo de sobrevivência. Portanto, o veredito final da nossa análise é bem claro. Quasímodo não nasceu mal. A personalidade dele foi esculpida pela falta quase total de interações sociais positivas e pela presença constante de punição. Ele é a prova trágica de como um ambiente pode moldar uma pessoa, a ponto de reduzir o mundo dela a uma catedral e a umas poucas pessoas que não lhe causavam dor. E no fim das contas, a história do Quasímodo deixa de ser sobre um monstro e vira quase um espelho. É um caso extremo, claro, mas nos força a perguntar: quais são as catedrais que nós construímos para nos proteger? E quais multidões moldaram as partes de nós que a gente prefere não mostrar ao mundo? A resposta talvez seja bem mais complexa do que a gente imagina.